Arnaldo, vamos ouvir o Dorival. Vamos. Dorival e o Wellington Rato. Em relação ao jogo de hoje, a gente viu o São Paulo com muita posse de Sibila, bola. da As Globo. estatísticas estão marcando 70%, mas agredindo pouco o gol adversário. E faltou hoje o São Paulo ser mais contundente, e já aproveitando o Lucas, será relacionado? Obrigado, professor. Eu acho que é um jogo disputado, como todos nós esperávamos. O desenho da partida seria mais ou menos isso. Não foi um jogo em que, tecnicamente, nós tivemos uma grande noite. Nós realmente tivemos a posse de bola, mas faltou muito as infiltrações, os movimentos de ataque à última linha adversária. Isso daí é mais que necessário para um jogo truncado como foi, disputado como aconteceu. Nós tivemos poucas jogadas em que tentávamos o 1 para 1, e isso daí acabou prejudicando, dando aquela impressão de uma falsa posse, né? É uma situação em que você pouco cria e de repente se desgasta demais em razão de você tentar situações por dentro, acabando e proporcionando, né, situações de contra-ataque. Eu acho que nós temos muito a corrigir para que cheguemos no jogo seguinte e possamos ter aí um resultado melhor. E em relação ao Lucas? Olha, com calma, a tendência é que ele possa, sim, estar participando já desse primeiro jogo. Boa noite. Tita Fonseca, ESPN Brasil. O São Paulo vem numa sequência negativa nos últimos jogos e agora tem um jogo complicado contra o Atlético Mineiro e 2 decisões seguidas. Como fazer para devolver a confiança para esse time nesse momento importante da temporada? E para o Rato, o São Lourenço é um time que hoje mostrou uma solidez defensiva muito grande. Queria saber de você dentro de campo, qual foi a maior dificuldade que o time argentino impôs ao São Paulo na partida de hoje? Eu acho que não tem motivo nenhum para que exista um descontrole. Realmente aconteceram essas derrotas. O nosso time está equilibrado, está consciente, sabe que foram 2 jogos, e nessas derrotas foram 2 jogos de 180 minutos. A vantagem é muito boa, a vantagem de um gol é boa, mas nada estará decidido até o momento final. Então nós temos que confiar nas nossas condições, no potencial da nossa equipe e naquilo que nós vínhamos jogando, porque ninguém esquece. É questão de momentos, é questão de detalhes, fases, e isso daí elas passam. Assim como também essa confiança tão falada, ela não pode oscilar de tal maneira que nos tire a possibilidade de, no jogo seguinte, estarmos aí à frente de um grande resultado. Então, tudo é questão de mantermos o que nós estamos fazendo, continuarmos com confiança, jogando dentro do nosso padrão, melhorando naturalmente em razão dessas últimas apresentações, mas sabendo que nós temos potencial, qualidade e condições de podermos reverter toda e qualquer situação que se apresente. Boa noite. Eu acho que no aspecto ali dentro do campo ali, o fator mais difícil que a equipe deles impôs para a gente foi a linha de 5 ali, né? Já vai jogar de novo, Ratinho. Um pouco a bola no campo ofensivo, mas eu creio que o gramado também um pouco seco atrapalhou essa nossa posse de bola um pouco mais rápido. Mas eu acredito que a gente vai focar, vai corrigir o que tem para corrigir, para acertar no jogo da volta, a gente fazer o resultado dentro de casa e consolidar a nossa classificação. Olá, Dorival. Olá, Rafa. Boa noite. Felipe Souza, ESPN Brasil. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é: o que acontece com o time do São Paulo quando joga fora de casa? O São Paulo é um dos poucos times que não conseguiu nenhuma vitória fora de casa aí no Brasileirão. Na Sul-Americana ele ganhou alguns jogos, mas os adversários são um pouco mais fracos. E se percebe que no Morumbi o time joga de uma forma bastante diferente. O time joga mais para frente, mesmo os resultados quando não acontecem, como o Bahia, o time tem grandes chances e fora de
casa o jogo é bem diferente, o jogo tem poucas oportunidades. Feita E a segunda, eu queria saber, o time de São Paulo parece pouco criativo quando se enfrenta retranques. Esse Lourenço tem a melhor defesa do campeonato argentino e se vocês acreditam que o Rames Rodrigues com o passe... Não, aí já foi demais, calma. Ele é essa peça que falta para dar esses passos diferentes, para deixar os atacantes na cara do gol. Eu acho que são aspectos assim, importantes. Primeiro que nós temos vitórias fora de casa contra equipes importantes. Semana passada, retrasada, nós tivemos o Palmeiras, do Allianz. Então, isso daí mostra que nós temos capacidade de jogarmos em qualquer situação, em qualquer condição. Tanto é que hoje nós tivemos também, mais uma vez, um jogo onde nós controlamos a troca de passes e não fomos efetivos nos momentos finais. Mas nós temos essa condição. Um jogador como o Rames é justamente para que também possa qualificar ainda mais o nosso grupo, assim como o Lucas. São jogadores que têm qualidade e capacidade, uma técnica realmente apurada. De repente poderão completar tudo isso que nós estamos mostrando ao longo desses 100 dias aí que nós estamos na frente de São Paulo. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu vejo. Minha equipe é uma equipe valente, guerreira, vibrante e não tem nada perdido, não. Então nós temos que ter consciência de que são duas situações em que estamos em desvantagem, mas em totais condições de podermos também fazer a nosso caráter dentro do nosso campo. Então vamos jogar respeitando, como sempre fizemos, os nossos adversários e tentando, com luta, com entrega, com dedicação dentro de campo, revertermos essas possibilidades nas duas competições. Aquí, al fondo, para ambos. La primera pregunta, buenas noches para Wellington. ¿Por qué cree que San Pablo no pudo generar tantas situaciones de gol a San Lorenzo esta noche? Se ve que en el Brasileirão, en el campeonato, obviamente también allí en su país, San Pablo es un equipo que propone, un equipo que ataca. Hoy no pudo generar muchas situaciones de gol. ¿Por qué cree que sucedió eso? Y al entrenador, si se imagina la semana que viene en el Morumbi un partido similar al que fue hoy recién manifestó que fue duro, luchado, muy peleado, si se imagina un partido similar allá en Brasil. Gracias. Boa noite. Eu creio que pelo fator dessa linha de 5, né, que o São Lourenço propôs dentro da sua casa, uma marcação no campo de defesa muito forte, a gente tentava circular a bola, mas acabando um pouco lento ainda nessas decisões, nas tomadas de decisões no último terço ali do campo. A gente tem uma marcação muito forte, um time bem equilibrado, um time que toma poucos gols, né? Mas a gente também, hoje eu creio que a gente não aproveitou muitas oportunidades que a gente teve, a gente foi um pouco devagar em algumas trocas de passe, mas no nosso domínio, na nossa casa, no Morumbi é totalmente diferente, um campo, um gramado mais rápido, a torcida também nos apoiando, nos incentivando. Eu creio que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de reverter esse placar diante da nossa casa, diante da nossa torcida. Eu acredito que o jogo terá esse mesmo desenho. A equipe de São Lourenço é uma equipe muito consistente. Então, parabéns pelo belo campeonato que fizeram, pelo equilíbrio que apresentaram. Uma equipe que se mostrou muito regular ao longo de toda a competição, tomando poucos gols. São Paulo também toma poucos gols. Também eu vejo nessa condição uma equipe segura, consistente. Nós temos lá no país um campeonato um pouco diferente. Nós estamos disputando 3 competições ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma ideia, São Lourenço folgou e muito de um jogo para o outro. Nós tivemos uma partida muito complicada no domingo, já viajando para esse compromisso, e 2 dias e meio após esse jogo nós estaremos em campo novamente contra o Atlético Mineiro dentro da nossa casa. Então, para vocês verem que as nossas dificuldades lá são um pouco diferentes daquelas que acontecem aqui nesse momento, mas eu acredito muito, confio muito que façamos um jogo do mesmo nível, porém
com um grau de criatividade um pouco maior daquilo que tivemos na noite. Muito bem, tá aí o Dorival falando. Tem até umas perguntas boas, né? O cara perguntou da posse de bola, mas o Dorival também não tem muitas boas respostas, né? Você falou da posse de bola, né? Como que o time Ele falou numa posse de bola inócua, né? Como é que ele falou? O termo? Falsa posse. Posse. Enfim. Importante, falou que o Lucas deve jogar domingo. Isso é importante mesmo. Deve mesmo, hein? Sim. Acho que agora agora mais ainda, né? É. Talvez acelerar aí a volta dele, vai ter que jogar. Aí falou sobre a solidez defensiva. Não tem me parecido tão sólido assim recentemente. Tomou gol nos últimos... Só não tomou gol contra o Bahia em casa, mas tomou contra o Cuiabá, tomou contra o Corinthians, tomou um hoje, mais ou menos. Falou que não existe motivo para descontrole, né? Diante da situação. Ele é o técnico, não é? Ele era o técnico melhor que o time. Ele é o técnico campeão das Copas. Ele tem que dar. Ele não pode ceder à pressão. Se ele ceder à pressão, então o desafio para ele agora é mostrar que ele é o técnico para esses momentos, né? Porque o momento do clube é de fila, o momento do clube é de pressão, o momento do clube é de adversidade nas partidas. Ele tem que ser, ele é o mais experiente, ele tem que. Só que não pode ser só da boca para fora, né? Aí foi encontrar o equilíbrio entre a mobilização, a gana e o controle emocional. É tipo aquele. Se ele consegue encontrar o equilíbrio para o Luciano jogar, que o Luciano na Copa do Brasil não vai poder jogar, está suspenso. Sim. Mas hoje estava por um fio. No primeiro tempo, eu achei que o Roldan fosse acabar com o jogo. Mas no segundo tempo, o Roldan ficou manso. O jogo ficou tão na mão do São Lourenço que o Roldan ficou manso. Mas é isso, é encontrar esse ponto. Já a partir do jogo com o Atlético, cara. Não dá para. O jogo do Atlético pode encaminhar o jogo do São Lourenço e assim por diante. Exatamente. O jogo do Atlético. O Atlético não ganha 10 partidas. Isso. Né? Então, vai jogar no. Como é que vai jogar o Atlético? Vai jogar provavelmente com linha de 5. Vai jogar no erro do São Paulo? É claro, exatamente isso. Aí falou sobre. Relativizou o fato de jogar mal fora de casa, foi perguntado sobre isso, e falou, não, nós ganhamos jogos importantes fora de casa, Sul-Americana, contra adversários qualificados. Não teve nenhum, né? Teve algum adversário que ganhou do Palmeiras, na Copa do Brasil. Foi o jogo bom do São Paulo fora de casa, sob o comando do Dorival. Só esse, não tem mais nenhum. Baita jogo. Não, o São Paulo jogou bem contra o Sport lá na Ilha do Retiro, é verdade. Da Copa do Brasil. Agora, jogou bem contra o Ituano, mais ou menos contra o Ituano, até jogou bem, lá no começo. Agora, essa pergunta tem sido repetida toda a coletiva. Evidentemente, ele está incomodado, ele precisa resolver isso. Não é mais uma coisa, temos capacidade. 90% dos jogos do São Paulo fora de casa, o resultado não vem. E agora não está vendo nem empate, né? Exatamente. Aí falou sobre as dificuldades com retrancas, mas a gente controlou o jogo, papapi. Ele falou um pouco isso, né? Sobre o jogo e sobre a retranca, curiosamente, as duas melhores respostas foram a do Rato. É verdade, que falou que dificultou a linha de 5 e o campo seco. O campo seco, de fato, prejudicou pra caramba o tipo de jogo que o São Paulo pretendia e imaginava fazer. Não era jogo para isso. Não era jogo para essa construção de toque curto. O campo não permitia isso. Cheio de terra, cheio de areia. E dificultando. E o Rato falou da linha de 5, que é uma coisa que o Sport utilizou contra o São Paulo no Morumbi na partida da volta, né? Que eu acho que o Corinthians pode utilizar até contra o São Paulo, porque não sem o Roger Guedes na próxima partida, com vantagem. E o São Lourenço certamente vai utilizar. E o São Paulo vai ter que encontrar alguma forma de romper isso aí. E não é com a atacada só do Rames Rodrigues ou do Lucas que isso faz desmoronar a linha de 5. Até porque contra o São Lourenço não tem Lucas e não tem Rames Rodrigues, certo? Eu também aposto nesse Corinthians jogando assim também, provavelmente com 3 zagueiros. Também. É bem provável que isso aconteça, jogar com 3 zagueiros. Muito bem, vamos lá continuar respondendo. Foi isso, outra coisa que eu acho que essa coletiva ela passa por isso, assim,
suavemente, é que, de novo, a vantagem, ele falou, a vantagem é grande. Depois ele teve que se ajeitar na resposta. A vantagem de 1-0 é grande, mas não é... Aí, eu acho que no começo ele começou a dizer que a vantagem de decidir em casa é grande. Daí ele fala, tô perdendo aqui as duas por 1 gol. Ele fala, a vantagem é grande, não é reversível. Não é reversível. Agora, de novo, nesses tipos de eliminatória, ainda mais na Sul-Americana e tudo mais, e também na Copa do Brasil, a possibilidade de uma reversão por 1 gol só e a disputa do pênalti é gigante. Concordo. Então, tem que meter 2 gols diferentes. Se meter um, tá ótimo, desde que todos os jogadores do São Paulo e o Rafael passem a treinar pênaltis incessantemente desde hoje, que essa é uma possibilidade gigante. E o São Lourenço tem um goleiro catador de pênaltis, classificou o time na Copa Argentina daqui a pouco, e o Cássio é o Cássio. Só para dar esse... Então, o São Paulo tem que se preparar também psicologicamente e tecnicamente. E é uma vantagem você ter... Essa é a vantagem de você decidir em casa esse tipo de eliminatória. Se for para os pênaltis, você vai bater na sua casa. Exatamente.